queridos alunos que acompanham o canal DS Matemático. Vamos de volta hoje aqui com mais uma aula. Agora vamos falar sobre os números reais e operações fundamentais, relativo aí ao conteúdo do PAS UEMA. Então, veremos aqui algumas operações e propriedades dos números reais, as quais serão muito utilizadas no desenvolvimento de problemas. Será apenas uma rápida revisão. Escolhemos aquelas propriedades que são essenciais, porém muitas vezes acabam esquecidas pelos estudantes. Bom, a gente vai fazer uma revisãozinha rapidão aqui sobre os conjuntos numéricos, tá? Então a gente vai iniciar aqui falando do conjunto dos números naturais, representado pela letra N, tá? Então esse aqui é o conjunto dos números naturais. Os seus elementos são quem? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Enfim, são os algarismos, né, que a gente utiliza para fazer a contagem de elementos de um determinado conjunto, por exemplo. Tá? Então, esses aqui são os elementos do conjunto dos números naturais. Em seguida, nós temos um conjunto bem maior, com mais elementos. Agora, além do conjunto dos números naturais, que está inserido dentro do conjunto dos números inteiros, está contido, na realidade, esse que é o termo correto, dentro do conjunto dos números inteiros. Então, além dos naturais, que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente, eu tenho aqui também os números negativos. Tá? Para o 1 eu tenho menos 1, para o 2 eu tenho menos 2, para o 3 eu tenho menos 3, para o 4 menos 4, 5 menos 5, assim sucessivamente. Tá? Então, tenho aqui os naturais. Agora eu adicionei os inteiros negativos, tá bom? Então, juntando toda essa galera aqui, forma o conjunto dos números inteiros. Lembrando que o conjunto dos números naturais, tá? Ele está contido no conjunto dos números inteiros. Beleza? Significando o que é isso aqui? Que todo elemento do conjunto dos números naturais pertence ao conjunto dos números inteiros, tá bom? O próximo conjunto que nós temos aqui, depois do conjunto dos números inteiros, nós temos agora o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. Então, o conjunto dos números racionais é o conjunto formado por todos os números que são escritos em forma de fração, tá? Onde o numerador é um número inteiro, o denominador também é um número inteiro, só que esse denominador tem que ser diferente de zero. Tá? Então, todas as frações onde o numerador e o denominador são números inteiros e o denominador diferente de zero, eu digo que é um número racional. Beleza, então tá aí a definição desses três conjuntos que nós vimos agora. Então, esse é o conjunto dos números inteiros ou decimais com número finito de casas e daqueles com infinitas casas decimais. Porém, neste caso, seus elementos são iguais ou formam uma dízima periódica. Tá? Então, está envolvido aqui dentro desse conjunto dos números racionais as frações, né? Os números inteiros, tá? Está envolvendo também todos os decimais com um número finito de casas. Por exemplo, se eu pegar aqui 2,5, então aqui eu tenho um número decimal com um número finito de casas. Tá? Então esse número aqui também é um número racional. E daqueles com infinitas casas decimais. Tá? Porém, neste caso, seus elementos são iguais ou formam uma dízima periódica. É o exemplo das dízimas periódicas. Por exemplo, 1,3, 3, 3 e assim sucessivamente. Então aqui eu tenho que o número de casas decimais é infinita, tá? Números infinitas casas decimais, porém tem o algarismo repetindo. Tá? Esse algarismo que repete a gente chama de período. A gente pode representar essa dízima periódica de uma forma simplificada, apenas escrevendo dessa forma. Tá? 1,3 e a barrinha em cima, e a barrinha em cima do 3 indica que o período é 3, ou seja, o número que se repete ali na parte decimal é 3, tá bom? Então, nós temos aí que todos esses números são números racionais, beleza? Então, lembrando, ó, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Tá, pessoal? Beleza? Então, passando aqui mais para frente, nós vamos ter o seguinte. Vamos falar agora do conjunto dos números irracionais, tá? Então, o conjunto dos números irracionais são decimais com infinitas casas, tá bom? Cujos elementos aparecem aleatoriamente, ou seja, sem estabelecer nenhuma sequência. Então, como a gente viu nas dízimas periódicas, o algarismo repete, né? Por exemplo, 1,3, 3, 3 e assim sucessivamente. Veja que aqui é uma repetição desse algarismo.
Tá? Já nos números irracionais, vejam aqui, por exemplo, o número π aqui, alguns algarismos que representam o seu valor aqui, ó, observa que não tem um padrão de repetição, não tem um padrão, não segue um padrão de repetição. E ele tem infinitas casas decimais. Tá? Só que pelo fato dele não ter um padrão de repetição, ou seja, os números aparecem de formas aleatórias. Então eu digo que esse número aqui, ele pertence ao conjunto dos números irracionais, que nós vamos representar aqui pela letra I. Tá? A raiz quadrada de 2, calculando o valor da raiz quadrada de 2, também acontece isso aí. Ó. Observa que não tem um padrão de repetição. Ó. São números aleatórios. E um número decimal com infinitas casas decimais. Então, isso aqui também é um número irracional. Olha só. Tá? Depois nós temos aqui, depois do conjunto dos números irracionais, nós temos o conjunto dos números reais. Tá? O conjunto dos números reais, o que vem ser o conjunto dos números reais? Você vai pegar agora todos os números que são racionais, ó, todos os números que são racionais e vamos unir com os irracionais. Tá? Então, unindo esses dois conjuntos, nós formamos aqui o conjunto dos números reais. Tá? Então, não esqueça, ó, o conjunto dos números reais é a união do conjunto dos números racionais com os irracionais. Tá? Bom, agora vamos fazer a representação aqui de um esquema para a gente entender como é que funciona a ideia dos conjuntos. Olha só, vou fazer aqui um conjunto grande, aqui o maior, tá? Para representar. Esse aqui vai representar o conjunto dos números reais. Tá? O conjunto dos números reais. Então, dentro aqui eu vou ter o conjunto dos números racionais, tá? Eu vou ter aqui o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, tá? Ó. E aqui dentro dos racionais eu vou ter mais um outro conjunto, tá? Que é o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. E aqui dentro do conjunto dos números inteiros, eu vou ter um outro conjunto mais na parte interior aqui, tá? Que é o conjunto dos números naturais. Tá? O esquemazinho só para a gente entender como é que funciona aqui. Então, veja, todo número natural é inteiro, todo número inteiro é racional. E aqui do lado vou fazer separado, tá? O outro conjunto, representando o outro conjunto. Tá? E aqui eu tenho o conjunto dos números irracionais. Tá? Então, olha só, veja que o conjunto dos números irracionais, ele é disjunto do conjunto dos números racionais. Tá? Não tem nenhum elemento comum entre eles dois. Tá? E abrangendo todos eles, os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais, nós temos o conjunto dos números reais. Tá? Aqui, veja essa representação, quando você tiver a representação do conjunto, a letra que representa o conjunto numérico e o asterisco significa que o zero está sendo excluído desse conjunto. Então, se eu tiver aqui o conjunto N, que é o conjunto dos números naturais, asterisco, tá? Eu colocar o asteriscozinho em cima, isso significa que os elementos desse conjunto aqui vão ser apenas ó, o 1, o 2, o 3 e assim sucessivamente. Observa que quem não está presente aí, o zero. Tá? Então esse asterisco significa que o zero foi excluído do conjunto, beleza? Então, prosseguindo aqui, nós temos mais algumas notações, simbologias da teoria dos conjuntos. Tá? Observa aqui, nós temos aqui essa representação, a gente lê como A cartesiano B, produto cartesiano de A e B, tá? A cartesiano B. O que significa isso aqui? É o conjunto formado por pares ordenados, de forma que o primeiro valor, que é o valor do x, pertence ao conjunto A, e o segundo elemento do par ordenado, que é o y, pertence ao conjunto B. Então, todos formando pares ordenados. Tá? Dessa maneira, pegando o primeiro elemento sendo um elemento do conjunto A e o segundo elemento aqui do par ordenado sendo um elemento do conjunto B, nós formamos esses pares. O conjunto de todos os pares, nós temos o conjunto produto cartesiano.
bom? Então aqui R2 significa que é R cartesiano R, ou seja, é o conjunto formado por todos os pares ordenados, onde x é um número real e y também é um número real, tá? Rn, então Rn, então n vezes R cartesiano R, n vezes. Então esse símbolo aqui nós temos essa simbologia que representa qualquer que seja, tá? Então quando eu quero falar a palavra matematicamente aqui qualquer que seja, eu utilizo esse símbolozinho aí, ó. Beleza, aí temos aqui também a barra, essa barra aqui, ou TQ, tá? Significa tal que. Então, quando eu quero falar alguma coisa, tal que, isso, então a gente utiliza a barrazinha ou TQ. Então, nós temos aqui também o símbolo de pertence, tá? Observa, o símbolo de pertence, ele vai ser utilizado para relacionar um elemento com um conjunto, tá? Ó, um elemento com um conjunto, certo? E o não pertence da mesma forma. Se o elemento não pertence ao conjunto, você diz que ele não pertence, utilizando esse símbolo aqui. Então, o pertence e o não pertence sempre relaciona um elemento com quem? Com um conjunto. Tá bom? Agora, quando eu quero relacionar conjunto com conjunto, eu vou utilizar esse outro aqui embaixo, que é o está contido, e o outro que chama-se contém. Tá bom? Então, olha só o que eu falei agora há pouco. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Então, todo número que é inteiro, ele é racional. O conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números reais. Então, todo número racional também é um número real. Então, veja que eu estou relacionando aqui, ó, conjunto com conjunto. Então, para relacionar um conjunto com conjunto, eu utilizo aqui, então, para relacionar dois conjuntos, eu utilizo o símbolo está contido ou contém, tá bom? A negação dele seria não está contido e não contém, tá? Outro embaixo aqui é o símbolo de união, tá? E aqui é um símbolo de intersecção, tá? Esse aqui é utilizado para unir elementos de um conjunto com outro, e a intersecção é aqueles elementos que são comuns aos dois conjuntos que a gente está comparando ali, tá bom? Mas aqui na frente nós temos o símbolo de equivalente a, tá? O símbolo de existe, tá? Que é esse aqui. Portanto, quando eu quero fazer uma conclusão matemática, eu utilizo esses três pontinhos. Temos o menor que, o maior que, o menor ou igual, o maior ou igual, tá? Tem o se então e temos o se somente se, tá? Lembrando que o se então vale a ida, tá? Se, por exemplo, aqui, se x é um número natural, então ele é um número inteiro, tá? Ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Isso aqui vale a ida. Porém, a volta não vale, tá bom? Agora, quando eu escrevo se somente se, que é a setinha com as duas pontinhas, ó, eu garanto que a ida e também garanto a volta. Tá? Se x mais y é igual a z, aí se eu escrever se somente se x for igual a z menos y. Então, vale a volta também. Se x é z menos y, é porque x mais y é igual a z. Tá? Então, tem a diferença desses dois símbolos aqui. Bom, temos aqui as notações também de intervalos, não é? Nós temos aqui do assunto de intervalos, nós vamos representar aqui os dois pontos que a gente vai marcar na reta por A e B, em todos aqui eu vou usar A e B, né? Então, quando tiver o parêntese, significa que o intervalo é aberto, tá? O que significa aberto aqui A, B? Significa que é todos os elementos reais, todos os números reais que estão entre A e B, tá? Não incluindo A e não incluindo B, pelo fato do conjunto ser aberto. Já aqui eu tenho um conjunto fechado. Veja que agora eu utilizo os colchetes de forma fechada, indicando que são todos os números que estão entre A e B, incluindo A e incluindo o B. Tá bom? Semi-aberto à direita. Então veja que ele é aberto aqui, é fechado à esquerda e aberto à direita. Então são todos os números que estão entre A e B, incluindo A e não incluindo B. Tá? Do mesmo jeito aqui, ó, nós temos a semi-aberta à esquerda. Veja que é aberta à esquerda, aberta em A e fechada em B. Então, o que é que significa isso? Esse conjunto aqui? Todos os números que estão reais, que estão entre A e B, tá? Não incluindo A e incluindo o B. Então, a representação é essa aqui. Bom, e temos o infinito, tá? Que o conjunto vai crescer infinitamente para a esquerda e infinitamente para a direita. São todos os números reais, na realidade. Esse conjunto aí se resume ao conjunto dos números reais.
Então, as operações e propriedades em R. Então, um conjunto ele é caracterizado por seus elementos e pelas operações que podem ser realizadas nele, né? Então, o que vai caracterizar um conjunto são quem? Os seus elementos, né? São de grande importância para esse conjunto e o que vai caracterizar ele. E outra coisa são as operações matemáticas que eu consigo fazer dentro desse conjunto. Tá bom? Então, isso aqui, tanto os elementos quanto as operações que caracterizam um determinado conjunto. Então, essas operações, elas sempre satisfazem algumas propriedades que são fundamentais para a realização dos cálculos. Os elementos de R já foram apresentados antes nesse conjunto. Então, definidas duas operações que nós vamos trabalhar aqui, ó, a adição e a multiplicação. Então, nós vamos definir as duas operações, a multiplicação e a adição. E elas satisfazem, essas duas operações, elas satisfazem algumas propriedades. A primeira que nós vamos ver aqui é a propriedade comutativa. Ela afirma o seguinte, que qualquer que seja dois números reais A e B, sempre a gente vai ter o seguinte, primeiro, se eu somar o número A, número real A, com o número real B, é a mesma coisa de eu somar o número real B com o número real A. Então, se eu tiver aqui 5 somado com 2, é a mesma coisa de eu somar o 2, o número real 2, com o número real 5. Então, veja que em ambos os casos aqui, 5 mais 2 é 7, e aqui 2 mais 5, 7. Então, nós temos a igualdade. Então, eu posso, sem nenhum problema, a comutar os dois números, tanto para adição quanto para multiplicação. Então, se eu tiver aqui, ó, 1 vezes 7 é a mesma coisa que eu pegar o 7 e multiplicar pelo 1. Tá? O resultado vai dar igual. Olha aí, ó. 1 vezes 7 dá 7, 7 vezes 1, 7. Então, é um exemplo bem simples aí que a gente pode aplicar aí no conjunto dos números reais. Então, tanto na adição quanto na multiplicação vale a propriedade comutativa. Então, comutar é trocar de posição, mudar de lugar. A outra propriedade que nós temos aqui, de forma bem simples de entender, é a propriedade associativa. Essa propriedade vale tanto para a adição quanto para a multiplicação. Ela diz que nós podemos somar 3 elementos ou mais de formas diferentes, que o resultado não vai alterar. Então, se eu tenho aqui os números reais A, B e C, eu posso somar o número real A com o número real B, e o resultado dessa conta eu somo com o número real C. Ou então, eu posso somar aqui, ó, o número real B com o número real C, e o resultado dessa conta aqui eu somo com o A. Não vai dar no mesmo. Então, se eu tiver aqui, ó, 3, quero somar esses 3 números aqui, ó, esses 3. 3 mais 7 mais 2. Então, eu posso associar o 3 com o 7, tá? 3 mais 7 que vai dar 10, e o resultado eu somo com 2. Então, 10 mais 2, o resultado vai dar 12. Então, eu posso também fazer de forma diferente, tá? Eu posso fazer assim, 3 somado, agora eu vou associar quem? O 7 com 2. Olha aí. Então, vai ficar 3 e o resultado, vou somar esses dois. 7 mais 2 dá 9. 9 mais 3, então, aqui vai dar igual a 12. Tá? Então, isso vale aqui, essa propriedade associativa, ela vale tanto para a multiplicação como a soma. Tá bom? Então, A vezes B vezes C, eu posso multiplicar aqui o B com o C e o resultado eu multiplicar com o A. Da mesma forma como eu posso também aqui, ó, multiplicar o A com B e o resultado multiplicar com o outro número que é o C. Tá bom? Então, vale a propriedade associativa. Temos aqui outra propriedade que é elemento neutro. Tá? Nós temos aqui dois elementos neutros. Para a adição, o elemento neutro vai ser o zero. Tá? Ou seja, se eu pegar aqui um número real, raiz quadrada de 2, e somar com zero, tá? Não vai alterar essa conta. O resultado vai ser a própria raiz quadrada de 2. Tá? Então, se eu pegar aqui menos 2 e somar com zero, tá? Isso aqui vai ser igual a menos 2. Então, o elemento neutro da adição é quem? É o zero. Então, qualquer número real que eu somar com zero não altera esse número. Já na multiplicação, o elemento neutro aqui vai ser quem? Vai ser o 1. Tá? É o 1.
Então, se eu tiver um número real A multiplicado por 1, vai ser o próprio número real A. Então, se eu tiver menos π, tá? Que é um número irracional, e eu multiplicar por 1, vai ser o próprio menos π. Pois o 1 é um elemento neutro da multiplicação. Então, não esqueça, o elemento neutro da multiplicação é 1 e o da soma vale 0. Outro que nós temos aqui é a propriedade do elemento oposto. Tá? É o elemento oposto. Então, o que significa essa propriedade? Que para todo número real A, ou seja, qualquer número real que eu tomar, sempre vai existir um único número. Veja que esse número aqui ele existe e ele é único. Tá? Vai existir um único número real que eu vou indicar por menos A. Então, veja, se eu tomar o número real A, vai existir o número real menos A. E esse cara aqui ele é único, tá? Chamado oposto de A. Tal que a soma dos dois dá zero. Então, se eu tiver um número real A, tá? Lógico, evidentemente, que essa propriedade vai me garantir que existe o número menos A. Tá? De forma que a soma dos dois dá sempre o elemento neutro da soma, que é o zero. Tá bom? Por exemplo, se eu pegar aqui ó, o menos 5. Então, se eu tenho um número real menos 5, vai existir o mais 5. Tá? De forma que se eu somar os dois, menos 5 mais 5, vai dar igual a zero. Tá bom? Então, essa é a propriedade do elemento oposto. Tá? E temos também um elemento inverso, tá? Quando eu estiver me referindo à multiplicação. Aqui é em referência à soma. E agora vamos ver o elemento inverso, né, em relação à multiplicação. Então, para todo número real A diferente de zero, agora veja que tem que ter essa condição aqui. Porque o número que eu vou tomar ele tem que ser diferente de zero. Tá? Existe um único número real indicado por 1 sobre A. Então, veja a necessidade desse número A ser diferente de zero, porque ele vai ficar no denominador da fração e, por consequência, o denominador de uma fração não pode ser zero. Tá bom? Então, eu posso indicar tanto dessa forma aqui, ó, 1 sobre A, tá? Posso indicar dessa maneira aqui, o inverso, o elemento inverso, ou posso indicar também dessa maneira aqui, ó, A elevado a menos 1. Bom, o que tem esse número aqui, ele tem de importante? Significa o seguinte, então se tu tiver um número real A, diferente de zero, existe o número 1 sobre A. De forma que o produto dos dois, que eu multiplicar o A vezes o 1 sobre A, vai dar o elemento neutro da multiplicação, que é o 1. Tá? Exemplo, se eu tenho aqui o menos 5, tá? Essa propriedade, ela garante que existe o 1 sobre menos 5. Tá? De forma que se eu multiplicar os dois, né, se eu pegar aqui e multiplicar os dois, isso aqui vai ser igual a 1. Basta multiplicar aqui. Menos 5 vezes 1 vai dar menos 5. Menos 5 dividido por menos 5, o resultado dá 1. Tá bom? Então, essas propriedades são fundamentais, você conhecer elas e aplicar elas na solução dos problemas. Tá bom? Então, vamos ver aqui. Essa aqui eu tenho a propriedade distributiva, né? Eu posso aplicar aqui. Ó, veja só. Aqui eu tenho A que multiplica B mais C. Tá? Então, eu posso aplicar aqui, ó. Multiplicar A vezes B mais... Aí, multiplica aqui, ó. A vezes C, AC. Então, fica A vezes B, dá AB, e A vezes C, AC. Então, ficou AB vezes AB mais AC. Aqui já eu posso aplicar aqui também a propriedade distributiva. Então fica B que multiplica o A e C que mais C que multiplica A. Então BA mais CA. Então posso ter uma situação assim, ó, 2 que multiplica X mais Y, por exemplo. Então eu posso aplicar aqui, ó, 2 vezes X dá 2X e 2 vezes Y dá mais 2Y. Então, apliquei aqui a propriedade distributiva. Então, ela vale dessa forma, tá bom, pessoal? Então, a outra que eu tenho aqui, ó, é a consequência, né? A consequência das regras, né? Da subtração. Primeiro, a diferença entre B e A é indicada por B menos A é definida como. Então, quando eu quero calcular a diferença entre dois números, tá? Eu representar da forma B menos A, isso aqui significa que é o quê?
que é a soma do B com quem? Com o oposto do A. Olha aí. É a soma do B com o oposto do A. Então, quando eu faço assim, ó, 7 menos 4. Isso aqui nada mais é do que 7, tá? Somado com quem? Com o oposto de 4, que é menos 4. Tá? E essa continha aqui, o resultado dela vai dar 3. Ok? Então, subtrair o número B do A significa que é o B somado com o oposto do A. Tá? Então, veja que uma subtração nada mais é do que uma adição. Beleza? Bom, pessoal, agora vamos fazer aqui a resolução de algumas questões para a gente treinar, né? Alguns resultados. Tá? A questão 1, ela diz o seguinte, responda as afirmações a seguir, né? Se são verdadeiras ou se são falsas. Né? Vamos ver aqui, vamos analisar elas aqui. A letra A diz assim, o conjunto dos números naturais, representado pela letra N, é subconjunto dos números reais. Isso aqui a gente viu. Muito bem. Nos números naturais, sim, é subconjunto dos números reais. Ou seja, todo número natural é automaticamente um número real. Tá? Essa daqui é automaticamente verdadeira. Então, na letra B diz o seguinte, o resultado de 2 mais raiz quadrada de 3 é um número real. Verdadeiro, pois o 2 é um número real. Tá? E a raiz quadrada de 3 também é um número real. Então, se eu somar dois números reais, a operação é fechada, né? A adição é fechada. Então, eu tenho que a soma de 2 mais raiz de 3 também é um número real. Tranquilo. Letra C diz o seguinte, o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, tá? Pertence ao conjunto dos números reais. Opa! Eu estou relacionando quem? Um conjunto com conjunto. Qual é o símbolo que eu uso? Qual é a notação que eu utilizo? Eu posso usar o pertence? Não, não posso usar a palavra pertence. Aqui eu poderia usar o termo, o símbolo está contido. Tá? O conjunto dos números inteiros está contido nos reais. Eu poderia escrever assim. Ou falar. Tá? O conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números reais. Tá? Então, essa daqui é falsa. Na letra D, já sei que essa aqui é a falsa, né, de todas. Então, se um elemento pertence a um conjunto dos números irracionais, representado pela letra I, então ele também pertence ao conjunto dos números reais. Essa aqui, verdadeira. Por quê? Porque o conjunto dos números irracionais está contido no conjunto dos números reais. Ou seja, todo número irracional ele é um número real. E a letra E está dizendo aqui que então essa aqui é verdadeira. A letra E está afirmando que o conjunto dos números racionais está contido nos reais. Essa aqui também é verdadeira. Todo número racional é um número real. Então, a única falsa que tem aí é a letra C. Tá bom? A questão de número 2 também pede para a gente fazer umas afirmações, classificá-las como verdadeira ou falsa, né? A primeira que eu tenho aqui diz assim, todo número natural é inteiro. Verdade. Então, se eu pegar todo número natural, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Ou seja, todo número que é natural, obrigatoriamente ele já é um número inteiro. Então, a primeira, verdadeira. A segunda, todo número inteiro é natural, ou a volta para cá, não é verdade. Se eu pegar, por exemplo, aqui, por exemplo, o menos 2, é um número inteiro, porém, menos 2, ele não pertence ao conjunto dos números naturais. Então, a afirmação 2 é falsa. Tá? A terceira aqui é 3. Todo número inteiro é racional. Então, sabemos que o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Portanto, todo inteiro é racional. Então, verdadeira. A 4. Todo número irracional é racional.
Ou seja, está afirmando que todo número irracional é racional. Ou seja, é os dois ao mesmo tempo. Não faz sentido, tá? Falso. Um número ou ele é racional ou ele é irracional. Não pode ser os dois ao mesmo tempo. Afirmação 5. Todo número inteiro ele é real. Tranquilo, isso aqui é tranquilo, porque a gente sabe que o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais e o conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números reais. Muito bem, muito bem. Então essa daqui é verdadeira, afirmação 5. Afirmação 6, todo número é real, tá? Então essa afirmação aqui é falsa. Além do conjunto dos números reais, que agora, até o presente momento, é o maior conjunto que a gente conhece, tá? Mas existem outros conjuntos, tá? Ele não é o conjunto maior, tá bom? Então, sim, todo número é real, falso, tá, pessoal? Não é verdade que todo número é um número real. Tranquilo. Questão de número 3. A questão de número 3 é uma questão interessante. Ela diz assim: mostre que o número 3,878787, que é uma dízima periódica, ele é um número racional. Isto é, pode ser escrito na forma de uma fração. Então vamos usar aqui a ideia para transformar esse número aqui em uma fração, onde o numerador é um número inteiro, o denominador também vai ser um número inteiro e diferente de zero. Então, para escrever a dízima periódica em forma de fração, utilizamos a seguinte regrazinha. Primeiro, você vai chamar aqui de x. X representa a minha fração que eu quero encontrar, tá? Ela vai ser igual ao número que eu tenho aí, tá? 3,87, 87, e aí vai. Então, temos isso aqui. Agora, veja que o período dessa dízima é 87, que repete 87, 87, 87. Então, o período tem dois algarismos, o 8 e o 7. Então, eu vou multiplicar isso aqui, ó, essa minha igualdade aqui, eu vou multiplicar por 100. Tá? Vou multiplicar por 100. Então, vai ficar 100 vezes x, 100x. 100 vezes 3,878787, essa vírgula vai deslocar duas casas para a direita. Então, vai ficar, ó, 387,8787 e assim sucessivamente. Olha aí. Então, por que eu escolhi o 100? Porque o período aqui tem dois algarismos, que é o 8 e o 7. Se tivesse só um algarismo repetindo, eu multiplicaria por 10. Se tivesse 3 algarismos no período, por 1000. E assim a gente vai fazendo a resolução. Tá? Agora, o próximo passo eu vou fazer a subtração, tá? dessa igualdade aqui menos essa. Então, vou fazer a continha aqui. Então, vai ficar, olha só, 100x igual a 387,8787. Aí vai. Embaixo eu vou escrever a minha outra igualdade, x igual, ó, vírgula debaixo de vírgula, tá? A subtração de números decimais. 87, 87. E agora eu vou fazer aqui a continha de menos, tá? Subtrair 100x menos 1x vai ser igual a 99x. Beleza, agora eu tenho 387, tira 3, vai ficar 384. Vai aqui 8 menos 8, 0. 7 menos 7, 0. E aqui tudo vai dar 0, vai dar vírgula 0,0000. Então, simplesmente 384. Então, a fração que eu estou procurando, que representa essa dízima periódica, é 384 sobre 99. Tranquilo. Então tá aqui, mostrei que esse número ele pode ser escrito em forma de fração, onde o numerador é um número inteiro, o denominador também é um número inteiro e diferente de zero. Então tá aqui um número racional. Tranquilo. Beleza? Como eu queria mostrar aí para vocês. O número realmente é um número racional. Próxima questão, questão de número 4. A questão de número 4 diz assim: a propriedade distributiva da multiplicação sobre a adição é uma das propriedades dos números reais. Matematicamente,
ela diz o seguinte: dados os números reais A, B e C, A que multiplica B, então isso aqui a gente viu, ó, A que multiplica B mais C, eu posso aplicar aqui, ó, A vezes B vai dar AB. Aí A vezes C vai dar mais AC. Posso aplicar essa propriedade. Beleza, agora utilizando essa ideia, eu vou resolver agora esses exemplos aqui, letra A, letra B e letra C. Então, a primeira eu tenho x mais a ao quadrado. Então, a gente sabe, não é? Que 2, por exemplo, 2 ao quadrado, isso aqui é 2 vezes 2, que dá 4. 5 ao quadrado, a gente sabe que é 5 vezes 5. Ou seja, multiplicar o número por ele mesmo. 5 vezes 5, 25. Então, para calcular x mais a ao quadrado, vai ser o quê? Vai ser x mais a que multiplica x mais a. Aí aqui eu posso fazer, ó, aplicar agora a propriedade distributiva. Vou pegar o x, que multiplica o outro x. Eita, passou aqui o da medida. Então, eu vou pegar aqui, ó, o x e vou multiplicar com esse x aqui. Então, x vezes x, eu vou ter x ao quadrado. Tá? Multiplicação de potência de mesma base. O expoente aqui é 1 e o expoente aqui também é 1. X vezes x elevado a 1 vezes x elevado a 1, conserva a base que é x, e somos expoentes, que é 1 mais 1, 2. Então, x vezes x não é 2x, tá? É x elevado ao quadrado. Aí aqui o próximo. X vezes a. Então, isso aqui vai ser quem? AX. Mais A vezes X. Vou apagar aqui para pegar o espaçozinho aqui do lado. Muito bem. Então, multipliquei aqui também vai ser igual a AX. E por último, A vezes A, eu vou ter que vai dar quanto? A elevado ao quadrado. Então, resolvendo aqui, ó, x ao quadrado não tem com quem eu somar, vai ficar apenas o x ao quadrado. AX, 1AX mais 1AX vai dar igual a 2AX. Mais o último aqui, que é A ao quadrado. Tranquilo? Então, essa aqui é a nossa resposta, tá bom? Essa aqui é a nossa resposta. X ao quadrado mais 2AX mais A ao quadrado. Beleza, agora no próximo aqui eu tenho x menos a ao quadrado. Então, eu vou fazer aqui embaixo. X menos a elevado ao quadrado. Isso aqui vai ser igual. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Pego x menos a, que multiplica x menos a. Beleza, agora multiplicando. X vezes x, então isso aqui vai ser igual a quanto? X ao quadrado. Aí aqui eu tenho x vezes menos a, vai dar menos ax. Aqui, menos a vezes x, menos ax. E menos a vezes menos a vai dar mais a elevado ao quadrado. Então, veja que aqui tanto faz eu escrever ó, AX como XA, vai dar no mesmo, tá bom? Porque aqui é uma multiplicação de dois números reais, e a gente viu que os números reais, a multiplicação, ela é comutativa, vale a propriedade comutativa. Então, tanto faz eu escrever AX como XA, aqui da mesma forma, tá bom? Que é a multiplicação. Tranquilo, então resolvido aí a letra A, a letra B, a letra C, eu vou só multiplicar aqui. Ó, a letra C, aqui vai ser aqui a letra B, e a letra C, eu vou ter o seguinte. X menos A ao quadrado. Então, ó, aqui, vou multiplicar, ó. Vou fazer logo o resultado aqui, ó. X vezes x vai dar igual a x ao quadrado. Aí aqui, x vezes menos a menos ax. Aqui, a vezes x, então vou ter mais ax. E por último, a vezes menos a, eu vou ter menos a ao quadrado. E agora que eu vou eliminar, ó, o menos ax é simétrico do mais ax. Se eu somar os dois, a gente viu que vai dar aqui um elemento neutro, que é zero.
Então, ax menos ax dá igual a zero. Sobrou apenas o quê? X elevado ao quadrado menos a elevado ao quadrado. Então, esse aqui é o resultado da letra C. X ao quadrado menos a elevado ao quadrado. Próxima questão diz assim, dividir um número por 0,0125 equivale a multiplicá-lo por... Beleza, então se eu pegar um número e dividir por esse aí, equivale a multiplicar ele por quanto? Letra A, B, C ou D. Então, para saber fazer isso, nós vamos transformar esse número em uma fração. Depois simplificar a fração até chegar em uma fração irredutível. Tá? Uma das observações aqui. Vamos lá. Então, 0,0125. Então, primeiro eu vou transformar isso aqui em uma fração. Então, veja que na parte aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 algarismos. Então, vou dividir esse número por, ó, vai ficar 125. Então, quantas casas eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Então, eu vou botar o 1 acompanhado de 4 zeros. 1, 2, 3, 3 e 4. Tá? 4 zeros, porque aqui eu tenho 4 algarismos. 0, 1, 2 e o 5. Tá bom? Então, isso aqui, ó, eu posso fazer a simplificação. Eu vou simplificar aqui, ó. Primeiro, eu vou dividir por 25. Tá? Vou simplificar por 25. Aí eu vou encontrar uma fração. A fração que eu vou encontrar vai ser o quê? 125 dividido por 5, 5. E aqui eu tenho 10.000 dividido por 25, eu vou encontrar 400. Tá? Então, e essa fração ela não é irredutível, ela pode ser reduzida ainda. Então, por último, agora eu vou simplificar ela por 5. Então, veja aí o que eu fiz. 5 dividido por 5, eu vou encontrar o 1. E 400 dividido por 5, eu vou encontrar o quê? Dá 80, né? Olha aí. Olha o número que eu encontrei aí. 1 sobre 80. Ok? Então, se eu fizer a continha aqui, ó. 400 dividido por 5, né? A continha era essa aí. Então, 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 5 dá 40. Para 40 nada. Baixa o 0 e o 0. Então, encontrei a fração 1 sobre 80. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Se eu pegar aqui, ó, 20, ó, dividir o número por esse cara aqui, ó, por 0,0125. Esse número aqui, em forma de fração, é 1 sobre 80. Então, por exemplo, se eu pegar o 20 e dividir por esse número aqui, ó, esse cara aqui é 1 sobre 80. A gente acabou de ver. Então, ó, 1 sobre 80. Então, vamos ver quanto é que dá. 20, ó, divisão de fração. Pega a primeira fração, que é 20, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 1 sobre 80 é 80. Então, 20 vezes 80. 2 vezes 8, 16. Baixa o 0 e o 0. 1.600. Então, o que a gente percebeu? Que dividir ela, o 20, por 1 sobre 80, que é a mesma coisa que 0,125, é a mesma coisa que multiplicar por quanto? Por 80. Então, qualquer número que você dividir por 0,0125 vai a mesma coisa que você multiplicar ele por 80. Então, alternativa correta aí, letra E. Muito boa essa questão, muito interessante. Então, vamos ver aqui, mais uma, tem mais uma saideira aqui para a gente terminar. Então, mais uma aqui para a gente treinar. Ó, sobre o resultado da expressão a seguir, podemos afirmar que, primeiro, o resultado é um número natural, o resultado é um número inteiro não natural, o resultado é um número racional não inteiro, o resultado é um número real não racional. Então, vamos para isso, vamos resolver a continha aqui. Então, eu vou ter, ó, 2 menos 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27. E aqui embaixo eu tenho raiz quadrada de 3 mais 1, que vai dar o próprio raiz quadrada de 3 mais 1. Não posso fazer nada aqui. Então, 2 menos 27
eu vou encontrar o quê? Menos 25. Tranquilo. E embaixo vai continuar sendo raiz quadrada de 3 mais 1. Tranquilo, agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar aqui o processo de racionalização de denominador. Eu vou multiplicar o numerador e o denominador, tá? Por esse cara aqui, ó, trocando o sinalzinho aqui do meio. Se é mais 1, vai ficar menos 1. Então, o processo sempre é esse, tá bom? Então, vou multiplicar aqui por quem? Pela raiz quadrada de 3 menos 1, tá? E o numerador também eu vou multiplicar, ó, mesma coisa, pela raiz quadrada de 3 menos 1. Então, se eu multipliquei o denominador, eu tenho que multiplicar também o numerador. Então, eu vou ter agora, ó, menos 25 vezes raiz quadrada de 3. Então, isso aqui vai ser igual, ó. Então, isso aqui vai ser igual a... Deixa eu passar a barrinha aqui. Então, vai dar menos 25 raiz quadrada de 3. Olha aí, menos 25 raiz de 3. Aí, depois eu vou ter menos 25 que multiplica menos 1. Então, vai dar mais 25. Tranquilo. E no denominador eu tenho o produto notável. É o produto da soma pela diferença. Então, para resolver, a regrazinha que a gente já sabe é o quadrado do primeiro. O primeiro termo lá é a raiz quadrada de 3. Tá? O primeiro termo é a raiz quadrada de 3, então fica o quadrado do primeiro termo, sempre assim, tá? Menos o quadrado do segundo termo. O segundo termo é 1. Menos 1 elevado ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual. Então, em cima não tem mais o que fazer, eu vou só repetir, tá? Menos 25 raiz de 3. Aí, mais 25. E aqui embaixo eu vou ter a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Então, veja que o expoente aqui é igual ao índice. Aqui é 2 e aqui fora também é 2. Então, o resultado é o radicando. Então, isso aqui vai ser igual a 3, tá? Menos 1 elevado ao quadrado dá 1. Então, isso aqui ó, vai continuar. Nós vamos ter mais um para concluir aqui embaixo. Então, vai dar menos 25 raiz quadrada de 3 mais 25. Tranquilo. Então, agora, subtraindo aqui, 3 menos 1, 2. Então, encontrei esse valor aqui, ó. Então, veja. Veja que aqui nesse número eu tenho uma raiz quadrada de 3, ó. Menos 25, raiz de 3 é um número irracional, tá? Então, se eu somar com 25, vai continuar sendo um número irracional. E se eu dividir também por 2, vai continuar sendo um número irracional, tá? Então, vamos ver aqui. Então, isso aqui ó, é um número irracional, como a gente acabou de ver. Então, a alternativa que dá mais certo aí é a letra D. O resultado é um número real. Evidentemente que é um número real, tá? E não racional. Se ele é não racional, é porque ele é irracional. Beleza, então a alternativa correta é letra D. A letra A está dizendo que o resultado é um número natural. Nada a ver, que não é um número natural. A letra B está dizendo que o resultado é um número inteiro. Não natural, falso, pois o numerador tem aqui um número irracional. E a letra C está dizendo que o resultado é um número racional, não inteiro, falso. Tá? É um número irracional. Beleza? Então, a alternativa correta aí para encerrar é a letra D. Tá? Então, pessoal, essa aí era a nossa aula de hoje. Tá? Vou deixar aí para vocês o link na descrição do vídeo. Tá? Já deixa o seu joinha no vídeo para estar ajudando aí o canal, se você gostou dessa aula, tá? Deixe seus comentários aí, suas dúvidas, tá? Participa do nosso canal, do nosso grupo aí do WhatsApp, onde a gente discute as questões e tá aprendendo matemática, tá? Te vejo lá, um forte abraço aí e até a nossa próxima videoaula. Valeu!